Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos ler Mateus 13. Vou ler primeiro a Bíblia Antiga e depois eu vou ler a Bíblia Atualizada e depois comparar versículo por versículo. Aí que a coisa pega fogo, quando a gente começa a comparar versículo por versículo, porque quando a gente só lê, eu vou ler a Antiga e depois eu vou ler a atualizada. Elas têm uma distância de 26 anos entre elas. E eu leio uma, leio a outra, não dá para ver a diferença nenhuma. Mas quando a gente vai comparar versículo com versículo, a gente vê grandes diferenças. Então vamos lá, Mateus 13. A parábola do semeador. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar. E ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, de sorte que entrou num barco e se assentou, enquanto toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedroso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas, saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra 60 e outra 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes fala por meio de parábolas? Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque eles, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendereis, certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Porém, o que foi semeado em terreno pedroso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. Logo se escandaliza. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um. A parábola do trigo e do joio. Propôs-lhe uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas enquanto
os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os seus servos, os servos do pai de família, lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Respondeu-lhe ele: O inimigo é quem fez isto, que fez isso. Disseram-lhes Disseram-lhe os servos: Queres que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Então colhei o trigo e recolhei no meu celeiro. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a mais pequena de todas as sementes, contudo, quando cresce, é maior do que as hortaliças e se transforma em árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o maligno que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o filho do homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa pecado, e todos os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. As parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, e achando um homem, escondeu-o de novo. Então, em sua alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Outro sim. O reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixes. Estando ela cheia, puxaram-no para a praia, e assentando-se, escolhem os bons para os cestos e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Perguntou-lhe Jesus: Entendeste todas estas parábolas? Responderam-lhe: Sim, Senhor. Disse-lhes
ele. Por isso, todo escriba instruído a respeito do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e velhas. Quando Jesus acabou de proferir estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se admiravam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? Onde, pois, lhes veio tudo isto? De onde, pois, lhes veio tudo isto? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, e não há profeta sem honra a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Agora a gente vai ler Mateus 13, na Bíblia atualizada. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus... não, estou errada. Estou em João 13, deixa eu ir para Mateus 13. Tendo Jesus, Mateus 13, capítulo 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? E ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a este não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejarão ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a parábola do reino, a palavra do reino, ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria
mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros para os queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando nele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das palavras. E fez-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma, introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábola à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: O que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lança-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que se apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos. Os bons, os ruins, porém lança fora. Assim será na consumação do mundo, virão os anjos e separarão os maus dentre
os justos e lança a alusão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: Entendes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali e, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Agora é que a coisa fica séria, porque a gente compara versículo com versículo. Coisas profundas nós lemos nesse capítulo 13. E agora a gente vai comparar para ver qual alteração que teve, o que mudou, qual palavra mudou. Às vezes muda o verbo. O que eu mais busco é ver se mudou a intenção do que foi vivido na época, ou do que Jesus quis passar, ou do que o próprio diabo fez. Porque a gente já leu em capítulos anteriores, não lembro se foi no 4, no capítulo 4 de Mateus, ou no 3, ou no 5, que eu vi que aliviava muito para o diabo ali, uma intenção de absolvê-lo, de botar... na antiga caracterizava ele como malfeitor, e na atualizada dava uma amenizada nele, quer dizer, tirava dele a responsabilidade e botava no mal, em todo o mal, sabe? Uma coisa muito abstrata. Então, essas coisas a gente consegue perceber quando compara versículo com versículo. Vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo 1. Antiga. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar. Atualizada. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar. Mudou a colocação das palavras, mas não mudou o sentido, nem a intenção, nem a ação. Ajuntaram-se grandes multidões. Antiga, no 2. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, de sorte que entrou num barco e se assentou, enquanto toda a multidão estava em pé na praia. Atualizada. E ajuntou-se uma gente a ele, de sorte que, entrando no barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Complicadíssimo de entender essa atualizada. Enquanto na antiga fala enquanto toda a multidão. Mas você fica parando
para ver essas pequeninas coisas, isso vai demorar muita coisa. Então, assim, não mudou a intenção. Ajuntaram-se grandes multidões no seu redor. Ajuntou-se muita gente a ele. Aí você me diz, qual que é de fácil interpretação? O resto é parecido, tá bem parecido, mas não tá idêntico. Esse versículo 2 aqui tá parecido, mas não tá idêntico. 3. Antiga. E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear. Atualizada. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas. Eis que o semeador saiu a semear. Peraí. Certo semeador saiu a semear. E falou-lhes muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Certo semeador saiu. É parecido. E quando semeava, antiga. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Atualizada. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. Idêntico. 5. Antiga. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Atualizada. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Idêntico. Mas, saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Atualizada. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Na antiga está saindo o sol e na atualizada está vindo o sol. Idêntico, o resto é idêntico. Outra parte caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Idêntico. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outras 60 e ainda outra a 30 por 1, atualizada. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Foi tirado da atualizada o 30 por 1. Na verdade, o 30, eu acredito que é 100 por 1. Acredito que é na antiga de novo. Do 8, versículo 8. Caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 60 e ainda outra a 30 por 1. A 30 por 1. Na atualizada foi retirado o por 1, que eu acho muito forte. Acho muito forte esse por 1. Eu acredito que tenha, a intenção tenha sido a 100 por 1, a 60 por 1 e a 30 por 1. É que não precisava colocar. Mesmo que
mesmo que não, mesmo que fosse só 30 por 1, é muito forte esse por 1. E na atualizada foi retirada do capítulo 8, eu vou reler a atualizada. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Não fala por 1. E outra coisa, fala a semente, na antiga fala a semente. Quando a gente vê a semente, é o que? É uma semente. Uma semente produziu 100. Outra semente produziu 60. A outra semente produziu 30. Entende? Na atualizada não fala a semente e foi retirado o por 1. Vou ler de novo a antiga. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 60 e ainda outra a 30 por 1. Na atualizada, na 8, foi tirado a semente e foi tirado a por 1. Atualizada, e outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e a outro a 30. No 9, antiga. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Idêntico. Acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que falas por meio de parábolas? Idêntico. Respondeu-lhe Jesus: porque a vós vamos lá, a antiga. Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Respondendo-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Vamos lá, no 12, no 11. Atualizada. Ele respondendo disse-lhes: porque vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Eu já vi em alguns capítulos, a gente já viu em alguns capítulos anteriores a retirada do nome de Jesus. Disse-lhe de Jesus. Aqui no caso é respondeu-lhe Jesus. Na atualizada é retirado o nome de Jesus. Retirado. E tá assim, só. Cadê? No 11. Ele respondendo, disse-lhes. Ele respondendo, disse-lhes. Foi retirado o nome de Jesus. A gente entende que foi Jesus que estava falando? Entende. Eu entendo que foi Jesus que estava falando? Eu entendo. Mas foi retirado o nome de Jesus. Essa mudança aconteceu. No 12. Ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Idêntico. 13. Antiga. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, e nem compreendem. No 13. Por isso lhes falo por parábolas,
porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Certinho, idêntico. E neles se cumpre a profecia de Isaías. Certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. E neles se cumpre a profecia atualizada. E neles se cumpre a profecia de Isaías, dizendo: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Na antiga está certamente ouvireis. E na atualizada está ouvindo, ouvireis. No mesmo versículo está certamente vereis. E na atualizada está vendo, vereis. Então foi mudado certamente por ouvindo e vendo. 15. Pois o coração deste povo está endurecido e ouvindo de mau grado com os ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam, com os olhos ouçam com os ouvidos. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Atualizada, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Idêntico. Essa passagem que começa ali no capítulo, no versículo anterior, quando fala de Isaías, para se cumprir o que aconteceu em Isaías, isso aqui que Jesus fala por parábolas, para que eles, ouvindo, não ouçam, vendo, não vejam, para que não compreendam com o coração e se convertam. E eu os cure, Cristo falando. Aí, quando eu li isso e percebi, entendi que é algo seríssimo, caiu por terra toda justificativa caiu por terra toda justificativa de show gospel, de todo tipo de evangelismo que não é pregar um novo caminho, o caminho de arrependimento e levar o nome de Jesus. Tudo o que passa disso, porque o que eu ouço falar de show gospel, eu também gosto de show, eu acho show legal, não é disso que eu tô falando, eu tô falando do que fazem, como é que eu posso dizer? Jesus aqui, nisso aqui, ele dá a entender o seguinte: não é tudo que é para fazer para que haja conversão. Não precisa fazer de tudo para que haja conversão das pessoas.
E a justificativa para show gospel ou para muitos evangelismos, muitos evangelismos completamente fora da palavra, às vezes é complicado, é complicado. Só quem está ouvindo e que passa por isso vai entender, e é com você que o Senhor está falando. Porque a palavra dele falando, não sou eu. Esse é um entendimento claro. Nisso aqui, nesse versículo aqui, nesses 3, 4 versículos aqui, mostra que não vale tudo para a conversão do outro, para que o outro se converta, porque a justificativa de show gospel e de contratar músicos e isso e aquilo outro. Primeiro, Jesus chamou apóstolos. Ele não chamou Pedro para louvar, ele não fez grupo de louvor. Ele chamou discípulos. Ele chamou discípulos. Ele não chamou cantores. Ele não fez isso. Isso que é hoje é uma invenção nossa, humana. E que, entre parênteses, a justificativa é porque é para Deus. Então, se é para Deus, pode. Mas Deus não chamou ninguém para ir cantar para o Pai, para Deus. Os louvores eram feitos, como a gente lê lá já Paulo falando. Nem na história de Cristo a gente vê nada sobre isso. E o que acontece? A justificativa é que é evangelismo. Show é evangelismo. Então, isso aqui cai por terra todo tipo de evangelismo. Entende? Todo tipo de evangelismo cai aqui por terra, no próprio Jesus, falando que ele não queria que eles compreendessem, que eles se convertessem, que eles crescem e que ele os curassem. Pronto. Porque eram pessoas de coração duro. Se entendessem o que era céu, o que era inferno, de repente iam querer. Se entendesse o reino de Deus e as maravilhas do reino de Deus, porque as parábolas que a gente leu aqui no versículo 13 é sobre o reino, é sobre quem ia ser lançado no fogo, lá o joio e o trigo, que ia ser recolhido para o reino de Deus, porque eu conheço muita gente que se converte ou que tem medo do inferno. Não pensa em Cristo, não pensa no céu. Tem medo do inferno. Então, quando a pessoa passa a ter entendimento que existe céu, que existe inferno, ela não quer ir para o inferno. Então, isso é coração duro. Então, essa parábola do reino e do inferno, porque nessas parábolas ela faz tudo, mostram tudo o que vai acontecer com cada um, que o joio vai ser arrancado e queimado, e que são filhos do diabo, e que o diabo colocou ali para querer ser como o trigo, parecido com o trigo, igual ao trigo. E Jesus falou por parábolas, e todos os outros capítulos que a gente vai começar a ler vai ser só em parábolas, e acho que a gente leu é só em parábolas. Porque não vale tudo pelo evangelho, para evangelizar. Vale tudo pelo evangelho, sim. Eu tenho que fazer tudo pro evangelho, eu tenho que me anular a mim, não ficar anulando o outro. Eu tenho que me anular pro evangelho. Isso sim, vale tudo de mim, do que eu entendo e do que Deus me pede. Só que ele pede para mim, ele não pede pro outro, eu não vou ficar falando pro outro fazer ou não fazer, porque ele pede para mim. Eu entendo muito isso, que tem coisas que ele pede para mim que ele não pede para mais ninguém, que ele pede para você que ele não pede para mais ninguém. E então, quando a gente vê que a gente tá assim, tá fazendo isso, mas é para evangelizar. Então, não vale tudo para evangelizar. Quando eu falei não vale tudo para o evangelho, eu falei errado. Não vale tudo para evangelizar. Porque eles estavam lá,
No capítulo, no começo do capítulo, fala que uma multidão se chegou a ele. Uma multidão se chegou a ele. Os shows, as festinhas, a comunhão, isso e aquilo, para as pessoas chegarem até eles. Imagina se as multidões chegassem até essas pessoas. Como é que seria então? Né? Como é que seria então? Vamos. Entende? Para que eles não se convertam e eu os cure. Jesus falando. Está idêntico o 15 da atualizada com o 15 da antiga. Mas, 16, antiga. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Atualizada. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Idêntico. Pois, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejarão ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Atualizada. Porque, em verdade, vos digo... Porque, em verdade... vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Idêntico. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Atualizada. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Atualizada. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, a importância de entender, vem o maligno e arrebata, e o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado junto ao caminho. Na antiga está à beira do caminho e na atualizada é semeado junto ao caminho. Antiga, o resto é idêntico, tudo está idêntico. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Atualizada. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Idêntico. Só muda pedregoso com pedregais. 21. Antiga. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo escandaliza. Mas não tem raiz em si mesmo. Antigo, atualizada. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Idêntico. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. E o que foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera.
idêntico. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E dá fruto. E um produz 100. Outro 60 e outro 30 por um. De novo foi tirado na atualização, ele já está explicando a parábola agora, então por isso que a gente lê repetidamente versículos que já passaram no mesmo capítulo, porque ele está repetindo para os discípulos, Jesus está repetindo para os discípulos, e foi tirado de novo. Quer dizer, tirado não. Em vez de colocar o por um atrás, colocaram na frente, eu acho. Deixa eu tentar entender aqui, peraí. 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e ele dá fruto. Que ouve e a compreende, ele dá fruto, e produz 100, a 60 e a 30 por um. Na atualizada. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Na antiga tal, o que ouve a palavra e compreende. Então aqui está trocado uma palavra por a ordem aqui. E dá fruto. E um produz 100. Naquele que a gente leu antes, no 8, foi tirado e nem foi colocado que um fruto dava 100. Que um fruto dava 30, né? Nem isso estava. Nesse ainda está, pelo menos. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Na antiga está de mais fácil entender. Essa colocação que Cristo está falando. Está falando com muita clareza, muita clareza. Ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, foi só mudada a ordem e retirada o 1, colocado em outro lugar, mas não foi retirado totalmente. Do 8 foi retirado o por 1. No 24. Aí você pode falar assim, mas é por isso, porque já que tá botando aí, já que tá botando na 23, tá explicando melhor. Não tem por isso. Tem que ser o que tava, não tem que tirar nada. Tem que estar certo, entende? E tem muita gente que lê um versículo e não lê o capítulo todo. Não dá para ficar retirar o nome de Jesus. Não dá. A parábola do trigo e do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Idêntico. Mas, enquanto um homem dormia, os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Atualizada. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Idêntico.
Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Atualizada. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, idêntico. Então, indo ter com ele os servos do pai de família, lhes disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como está cheio de joio. Atualizada. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então o joio. Idêntico. Na verdade, na antiga tá, como está cheio de joio. E na atualizada tá, porque tem joio. O resto é idêntico. Respondeu-lhes ele. O inimigo é quem respondeu-lhes ele. O inimigo é quem fez isso. Disseram-lhe os servos: Queres que vamos arrancá-lo? E atualizada. E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: Queres que, pois, vamos arrancá-lo? A antiga. Porém, ele tá idêntico, tá? Tá idêntico. Porém, ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Idêntico. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, e então colhei o trigo e e recolhei-o no meu celeiro. Atualizada. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Certíssimo, correto, idêntico. 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Na antiga tá: tomou e semeou no seu campo. E na atualizada tá: pegando nele e semeou no seu campo. O resto é idêntico. Embora seja a mais pequena de todas as sementes, contudo, quando cresce, é maior do que as hortaliças e se transforma em árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é maior das plantas e se transforma e faz ser uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e aninham-se nos seus ramos. É bem diferente uma das outras, muda a hortaliça por planta, muda quando cresce por crescendo, pequena por menor de todas, mas é idêntica a intenção, o resto é tudo idêntico. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo seja levedado. Outra parábola. Outra parábola
Lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo seja levedado. Idêntico. Tudo isto disse Jesus por parábola à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Agora, depois de ouvir isso, você acredita? Tudo disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Antes disso aqui, ele saiu pelas cidades litorâneas, ele saiu falando do reino, curando, libertando, e elas não se converteram, e as pessoas não se converteram. Quantas pessoas? Eu tive uma tia que foi curada de câncer e não se converteu. Quantas pessoas viram esse espetáculo que Cristo faz, ele faz até hoje, de cura, de expulsar demônios e de libertação, e mesmo assim a pessoa não se converte. Então foram essas pessoas que ele já tinha passado na cidade delas e evangelizado e falado do caminho e ensinando o caminho, e ele tinha expulsado demônios, ele os discípulos, com os discípulos, ele tinha curado os enfermos, e mesmo assim as pessoas foram querer mais, entende? Foram querer o que tinham visto, sem se converterem. Então, assim, vale de tudo para a evangelização? Não. Porque depois disso tudo, tudo isto disse-lhe Jesus por parábola à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, em parábolas a minha boca, e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. 35. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei as coisas ocultas desde a fundação do mundo. Forte. Idêntico. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. Atualizada. Então, tendo Jesus despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Atualizada. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Idêntico. Então, assim, por que ele respondeu aos discípulos? Porque os discípulos, eles não seguiam a Cristo, mas para ver a expectação. Eles já tinham se convertido, eles largaram tudo para seguir Jesus, tudo. O cara estava sepultando o pai, cara, e largou. Sabe, largaram tudo, largaram trabalho, largaram a família para seguir Jesus. Então, assim, já se converteram, eles se converteram ali. Eles se converteram ali naquele momento. Aqueles que estavam indo lá, tinham coração duro, ainda não tinham se convertido com tudo que viram, com tudo que ouviram, com tudo que presenciaram e viveram. Porque todos foram curados. Fala que Jesus curou
tinha curado das enfermidades os que tinham espírito atormentado. O que é espírito atormentado? É espírito imundo? Tem gente que tem o seu próprio espírito e tem espírito atormentado. São pessoas atormentadas. Então, Jesus fez um trabalho completo, um tratamento completo de cura no corpo, na alma e no espírito. E mesmo assim, eles eram duros de coração. Então, por isso, Jesus explica para os discípulos, porque eles já se converteram naquele vem, me segue. E eles deixaram tudo e seguiram a Cristo. Está idêntico, 37, e agora eu vou para o 38. O campo é o mundo. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E ele respondendo disse, no 38, atualizada. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno, idêntico. Antiga. E o inimigo é que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Atualizada. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Idêntico. Idêntico. E estamos na ceifa, estamos no fim do mundo, está chegando, o juiz está às portas. O justo juiz está às portas. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Atualizada. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Idêntico. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa pecado, e todos os que cometem iniquidade. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Bom, Jesus morreu pelo meu escândalo. Ele morreu, ele veio. Lá em Isaías fala que ele habita a eternidade. Mostra o antes dele aqui na Terra, mostra o antes. E que não se achava ninguém, e que ninguém clamava o nome do Altíssimo, e ele teve que vir para salvar o pecado de todos. Foi pelo meu escândalo que Jesus morreu? Ou foi pelo meu pecado? Então essa mudança aqui é uma mudança drástica, é uma mudança grave. Trocar pecado, substituir pecado por escândalo. Jesus não morreu pelo meu escândalo, ele morreu pelo meu pecado. Eu não vou para o inferno pelo meu escândalo. Eu vou, quer dizer, eu não vou, tá repreendido em nome de Jesus. Mas eu não vou para o inferno, não é pelo meu escândalo, é pelo meu pecado. Se eu tiver em pecado, se eu pecar, eu vou para o inferno. Não vai ser pelo meu escândalo.
E Jesus morreu pelo quê? Pelo meu escândalo ou pelo meu pecado? Ele morreu pelo meu pecado, não pelo meu escândalo. Então, essa mudança drástica, essa mudança a mudança drástica, é uma mudança desrespeitosa. É grave essa mudança. Mudar pecado por escândalo. Porque Jesus ele foi morto pelas minhas transgressões, ele foi moído pelas minhas iniquidades. Ele veio para salvar o mundo do pecado deles. Então não tá correto essa mudança, essa é uma mudança grave. Mudar no 41, Mateus capítulo 13, versículo 41, a mudança de pecado por escândalo, uma mudança grave, uma alteração grave. Jesus morreu pelo meu pecado, não pelo meu escândalo. Sim. Agora não dá, não. Todos os que cometem iniquidade. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e eles escolherão do seu reino, eu estou na lenda antiga, tudo o que causa pecado. E todos os que cometem iniquidade. Lá em Apocalipse fala que não vai entrar no reino, vai ser arrancado também do reino, quem contamina e quem é contaminado. Então aqui é quem causa pecado e quem comete pecado, porque iniquidade é pecado. Então é quem causa pecado e quem comete pecado, quem comete iniquidade. E na atualizada tá no 41, Mateus 13, versículo 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e eles escolherão do seu reino tudo que causa escândalo, e que comete e os que cometem iniquidade. Essa foi a alteração gravíssima que a gente acabou de ler aqui. E eu vou mostrar a foto no final do vídeo como eu tenho feito. Antiga, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Atualizada, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Idêntico. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Atualizada. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Idêntico. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, achando um homem, escondeu de novo. Então, em sua alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Atualizada. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou, escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Parecido, a intenção é idêntica, né? A ação é idêntica, mas as palavras são parecidas só, não é idêntica. 45. Outro sim.
O reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas. Atualizada. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. Idêntico. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha, tudo quanto tinha, e comprou-a. Parecido. Não muda a intenção, só muda as palavras, a ação é a mesma. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixes. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. Na antiga está a espécie de peixes, na atualizada está a qualidade de peixes. O resto é idêntico. Estando ela cheia, puxaram-na para a praia e, assentando-se, escolhem os bons para os cestos, e os ruins, porém, lança fora. E, estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, atualizada. E, assentando-se, apanham para os cestos os bons e os ruins, porém, lança fora. Idêntico. Assim será na consumação dos séculos, antiga. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, atualizada. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. Idêntico. A gente vê que a Bíblia, do começo ao fim, né, fazendo separação do que serve para o que não serve. Do justo e do ímpio, dos maus e dos justos, sempre separação. Dos filhos do reino, porque os não são filhos do reino, dos que servem para os que não servem. Mas quando a gente vê Abel e Caim, os dois estavam servindo. A Bíblia fala o tempo todo da separação do justo e do ímpio, do que serve para o que não serve, do que crê para o que não crê, o tempo todo. Só que quando a gente vê lá Abel e Caim, os dois estavam servindo, os dois estavam separando a oferta para o Senhor. Então a gente tem que se analisar quando a gente está servindo. Se a gente está servindo quando serve. Quando serve. A gente vai ler mais à frente a oferta da viúva pobre também. Todos estavam servindo. Mas ela voltou justificada para casa. Ela voltou justificada. Então, assim, mas todos estavam servindo. Aparentemente, olhando, todos estavam fazendo a mesma coisa. Todos estavam no templo servindo. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Se a gente serve quando a gente está servindo. Porque essa é a separação do joio e do trigo. Essa é a separação de Abel e Caim. Os dois estavam servindo no mesmo propósito. Então, a gente fica se comparando com quem está no mundo, quem serve outros deuses, ou quem... Porque a nossa fé é em Cristo. Mas a gente tem que se analisar quando a gente está servindo. Se a gente serve quando a gente está servindo. Porque a separação entre maus e justos, né? Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão
os maus dentre os justos. Sempre, é sempre a separação entre os maus e os justos, é sempre quem serve para o que não serve. Do início ao fim da Bíblia, é isso que acontece. Salmos, então, com muita clareza, tudo com muita clareza. Do povo de Deus para o povo que não é de Deus. Agora, quando o povo está ali servindo ao mesmo Deus, será que é ali que a gente tem que prestar atenção? E os lançaram na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Atualizada. E lançaram na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Idêntico. Perguntou-lhe Jesus: Entendestes todas estas parábolas? Responderam-lhe: Sim, Senhor. E disse-lhe Jesus: Entendeste todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Na antiga Jesus fala assim: Entendeste todas estas parábolas? Na atualizada Entendeste todas estas coisas? Houve uma mudança ali de parábola para coisas. O resto é idêntico. Disse-lhes ele: Por isso todo escriba instruído a respeito do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e velhas. E ele lhes disse: Por isso todo escriba instruído a respeito do reino dos céus, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Forte demais essa palavra. Muito forte, muito forte. Porque a gente tem que tirar mesmo dos nossos tesouros, né? Gente, parar de fumar não é besteira, não. Quem fuma sabe que isso é importante. Perdoar, amar, dividir o pão, sabe? Dividir o pão. A quem tá precisando, não é todo mundo, é quem precisa, é a quem precisa. E é dividir, não é dar seu pão, é dividir. A palavra de Deus, ela tem um limite nas ações. Essas ações, dividir o pão, amar ao próximo como a si mesmo, ela tem um limite. Não é acima de si mesmo. Eu não posso, não tá ali, amar seu próximo acima de si mesmo, não. Tá como a si mesmo. O que parece fácil, porque ninguém se ama. O que eu tenho visto é que ninguém se ama. Então, é fácil você amar o próximo como a si mesmo. Simplesmente, eu faria isso por mim? Não. Então, querido, desculpa, não vou fazer não. O que é ensinado a gente é amar acima de nós mesmos. É essa pegadinha do engano. É por isso que traz. Muita gente acha que a palavra traz enfado, traz peso, porque não segue a palavra, segue o engano que usa a palavra. E que a gente vai ler ainda, a gente vai chegar nisso. Porque muitas coisas vão cair por terra a gente lendo. Porque há um limite na palavra para tudo, para todas as coisas. Há um limite para tudo que Deus nos pede para fazer. Para perdoar 70 vezes 7. Para ser submissa a marido. Para honrar pai e mãe. Tem um limite. Que é com a palavra que a gente vai ler isso. E cadê? Por que eu entrei nesse assunto, hein?
tal qual. A gente lança fora coisas novas e velhas. Então, assim, é do tesouro que a gente começa a perdoar. É do tesouro que a gente divide o pão. Não é fácil, porque o nosso próximo é quem é próximo, né? Os da nossa casa. Entende? É o folgadão que tá ali folgando e que a gente conhece os erros, a gente conhece os pecados, a gente conhece a pessoa, o caráter. Esse é o nosso próximo. E é complicado, mas é muito recompensador quando a gente começa a praticar essa palavra de amar ao próximo como a si mesmo no próximo, do realmente próximo. Então a gente tira assim coisas velhas e coisas novas, porque coisas novas estão tentando entrar e nos tirar do reino o tempo inteiro. E a gente tem que tirar elas o tempo inteiro. Antiga, 53. Quando Jesus acabou de proferir estas parábolas, retirou-se dali. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. Na antiga, tá. E quando Jesus acabou de proferir estas parábolas, retirou-se dali. Na atualizada, tá. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E, chegando à sua terra, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se admiravam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estes poderes miraculosos? Atualizada. E chegando à sua pátria, ensinavam-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem este a sabedoria e estas maravilhas? Na antiga, tá, estes poderes miraculosos, e na atualizada, atualizaram estas maravilhas. No 55. Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Atualizada. Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Idêntico. Idêntico. Eu já li a Bíblia várias vezes. Antes de ler ela inteira, eu havia lido várias vezes o Novo Testamento, várias vezes. E antes de ler ela inteira, eu li, quer dizer, eu li ela inteira por livros. Então eu lia livro de Jó, livro de Provérbios. Eu intercalava os livros, eu não lia ela em carreira. E depois eu li ela em carreira várias vezes. Então eu li a Bíblia várias vezes. Só que só da última vez, porque cada vez eu entendia uma coisa. Quando eu li ela em carreira, é um livro atrás do outro, de Gênesis ao Apocalipse, a primeira vez que eu li ela inteira, eu vi que não tinha ninguém ali perfeito. O que eu achava que tinha. Eu achava que Abraão era perfeito, que Moisés que abriu o mar, nossa, era perfeito, Davi era perfeito. Eu achava isso, a minha ilusão de ouvindo as histórias, mesmo lendo. Quando eu li em carreira, li um livro atrás do outro, a primeira vez, o primeiro entendimento, lógico que ela foi me instruindo durante a vida,
durante o tempo que eu estava lendo, mas o ensinamento que eu tirei no geral foi que não existia ninguém perfeito, só Jesus. Não tinha ninguém, nenhum homem era perfeito. Nenhum, só Jesus. Foi o único perfeito. Foi o único perfeito. Um plano de salvação que não excluía, um plano de salvação perfeito, um plano de salvação que não excluía. Da segunda vez que eu li a Bíblia, eu vi também isso, a sociedade perfeita lá em Levíticos, a sociedade perfeita lá colocada, não sei se foi em Levíticos ou se foi por ali, depois de Gênesis, Êxodo, mas eu acho que é em Levíticos que Deus dá, ou tá em Gênesis, ou em Êxodo, uma coisa assim, que tá lá o que o povo tinha que fazer, ou o que não tinha que fazer. E eu vi uma sociedade perfeita, porque não é para tirar uma pedra e, por exemplo, quem mata, se matar, matarás. Não era para o cara matar. Se tivesse matado alguém da família, a família ir lá e matar. Não, era para não matar. Então era para cortar o mal, era para cortar. Não era para matar. Então, assim, era uma sociedade perfeita, uma sociedade muito perfeita. Aquela ali, se tivesse sido obedecida. Então, e da última vez que eu tô lendo, que eu li, né? Da última vez que eu li a Bíblia toda, que eu nem foi a Bíblia, foi só o Novo Testamento, que eu quis buscar Cristo. Eu quis só buscar Cristo, eu fui só para o Novo Testamento. E fui, reli, para ir para Cristo, para conhecer Ele, o meu Salvador. Foi só dessa última vez que eu entendi que Judas, lá da Escritura, que tem lá a epístola de Judas lá, era irmão de Jesus. Aí eu falei assim, gente, o que eu não entendo? Como que eu posso ter lido tantas vezes e não ter entendido? Que era esse Jesus aqui, que falam assim, não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? É esse Judas aqui que escreveu o livro de Judas. Porque dessa última vez que eu li, eu estava olhando para Cristo, tudo eu olhava para Cristo, e eu só olhando para Cristo eu consegui entender a palavra, entender que Judas era irmão de Cristo, que é um livro muito marcante, um dos livros mais marcantes que tem, todos são. E é isso que eu quis dividir essa experiência com vocês. 56 da atualizada, da antiga. Não estão entre nós todas as suas irmãs, e donde pois lhe veio tudo isto? E não estão entre nós as suas irmãs, de onde lhe veio pois tudo isto? Idêntico. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua terra e na sua casa. Atualizada. Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Na antiga está na sua terra e na atualizada está na sua pátria. O resto é idêntico. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Eu não sei, mas lendo isso, me dá a mesma sensação lá de trocar pecado por escândalo. Porque milagre é uma palavra muito forte.
Milagre ninguém faz. Milagre é coisa que ninguém faz. Ninguém faz milagre. Só Jesus, só no nome dele. Se alguém falar, eu fiz esse milagre. Não, você não fez. Quem fez foi o nome de Jesus. É o nome dele que faz milagre. Só ele faz milagre. E trocar milagre por maravilhas, eu sei que maravilhas é o nome próprio do Senhor, maravilhoso. Eu evito falar essa palavra, embora seja um vício de linguagem social. Falar, nossa, que livro maravilhoso, que não sei. Eu evito, eu falo e depois eu peço perdão, porque eu não gosto de falar, associar algo que é de Deus com qualquer outra coisa. Porque maravilhoso é ele é maravilhoso. Então, sim, ele faz maravilhas, mas quando eu leio isso, eu tenho essa percepção, sabe, dessa troca de milagre por maravilhas, igual a sensação que eu tive lá de trocar pecado por escândalo. Mas essa foi a atualização. Trocaram milagres ou poderes miraculosos por maravilhas. E não fez ali, então tá assim, a antiga. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. E na atualizada tá, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Essa foi a mudança sofrida no capítulo 13. Para mim, a mais séria foi trocar pecado por escândalo. Para mim, isso é muito sério. Eu vou postar a foto da Bíblia Antiga e da atualizada no final do vídeo.